Sebastião Salgado, natural de Aimorés, Minas Gerais, é formado em economia e começou sua carreira de fotógrafo na França, onde mora desde 1973. Trabalhou para as agências Sigma e Gama e desde 1979 faz parte da Magnum, sendo um dos fotógrafos mais reconhecidos no mundo. Sua esposa, Lélia Vanik Salgado, é curadora, cenógrafa, editora e ilustradora dos trabalhos de Sebastião Salgado. Juntos, eles nos contam agora mais sobre o Instituto Terra, uma organização sem fins lucrativos que, em extensão, é coberta por centenas de hectares de Mata Atlântica recuperada através do projeto. O Instituto Terra realmente é fruto de um sonho, mas no início foi realmente assim, até de uma tristeza de ver uma terra completamente degradada, um córrego seco, as árvores sem passarinhos, sem animais. Então era uma coisa tão triste. Nós vínhamos sempre na época do Natal, que é a época de chuva, lá em Aimorés, onde o Instituto Terra estava. E aqui a gente via cada vez mais feio. E uma vez o meu sogro, que continuava na terra, ele tinha querido arrumar um pouco as estradas dentro da fazenda. E o tratorista veio e deixou a terra toda ao lado da estrada. Veio a chuva e aquela terra toda desceu e começou a fazer aqueles buracos horríveis, aquela coisa era tão degradante que nós ficamos tão tristes, nós choramos. Gente, ali naquela hora me veio uma ideia que, francamente, eu acho que é a melhor ideia que eu já tive na vida. Que eu falei, vamos plantar uma floresta aqui, vamos plantar aqui. Nós não precisamos dessa terra para viver, então nós vamos plantar. Isso aqui vai virar uma floresta. Aí a gente fechou o olho e viu tudo verdinho. Sebastião, na mesma hora, adorou a ideia, e aí a gente começou a trabalhar para ver como que a gente ia plantar essa floresta. Claro que naquela hora ali, na minha cabeça, a gente ia de férias todo ano e plantava um bando de árvores, aquela coisa muito empírica, né? Muito sonhadora. De repente, não era nada disso. Plantar uma Mata Atlântica é uma coisa muito difícil, que depende de muito tempo, depende de muitas variáveis e, sobretudo, de muitos fundos e de muita gente para ajudar. E a gente, então, foi trabalhando, conseguiu muita gente para ajudar. A gente resolveu replantar a Mata Atlântica. O nosso projeto se encontra no coração da Mata Atlântica, a mais ou menos 200 quilômetros da costa brasileira. A mata crescendo, as árvores crescendo, nós temos animais que voltaram, já temos 30 espécies de mamíferos diferentes que já voltaram, 168 espécies de aves. E a gente conseguiu, até com aquela terra degradada, ter o estatuto de RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. E aí acreditaram que a gente realmente ia fazer aquela floresta. Hoje, nós começamos a plantação em 99, em novembro de 99. Hoje nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores. Nós temos hoje uma floresta que eu chamo Floresta Criança, porque é muito grande, já tem árvores até de 15 metros, já até com rodo bastante grande, mas ainda é uma floresta criança, porque ainda está fazendo, as copas das árvores ainda não são, ainda com tudo que tem uma copa de árvore madura, e nós já tivemos, os animais já voltaram, os pássaros, os insetos e os mamíferos, nós já temos até uma família de jaguatirica, o que quer dizer que a cadeia alimentar está toda pronta. Plantar uma floresta como a Mata Atlântica, que é uma floresta de uma grande diversidade de espécies, e nós temos 3 tipos de árvores, as árvores primárias, as secundárias, que já tem 2 tipos, secundárias secundária e secundária tardia, as primeiras e as tardias, e depois as clímax. Então, essas clímax, que são essas árvores, as perobas, jacarandaias, que vão ficar anos e anos, que vão existir aí durante 300, 400 anos. Então, essa floresta, a gente não pode começar a querer plantar com peroba, com jacarandá, com
essas outras árvores que a gente chama de as madeiras de lei, a gente tem que começar com as primárias, porque essas primárias é que vão recuperar a terra com as folhas que caem, com a umidade que fica, elas recuperam a terra para a gente poder plantar as outras. Porque, por exemplo, as clímax, a gente só pode plantar em terra boa e onde tem um pouco de sombra. Lá no Instituto Terra, como não tinha mais nada, e lá em Moraes é muito quente. Então, aquela terra, mas era um calor, um sol assim, incrível, que a gente se perguntava se realmente alguma planta ia sair ali. E era uma fazenda de gado. O gado pisoteia, então a terra fica muito dura, fica muito compactada. Então, até para fazer o buraco para a plantação, era muito difícil. E tudo é feito à mão. Então, quer dizer, as pessoas que trabalhavam naquele sol quente, muito difícil, foi muito difícil. Agora, você imagina, uma vaca tem, normalmente, o gado tem 600 quilos. Então, quando ele pisa, uma pata tem pelo menos 150 quilos, que vai pisoteando, e os outros 150, e vão aí, só um já tem 600 quilos. Então, é uma coisa assim, muito nada mais sai nessa terra. Os matinhos não saem mais, porque a terra é tão compactada. Então, plantar isso foi muito difícil. Olha, a nossa primeira plantação, que a gente, claro, que quis fazer, a terra lá é toda morrada. A gente quis fazer logo nos primeiros morros para poder começar a aparecer, né, nossa floresta. Olha, foi assim uma catástrofe, porque nós perdemos 60% do que a gente plantou. Foi plantado, 60% não pegou. É verdade que a gente conta com a chuva, a gente só planta na época da chuva. Então, foi assim uma coisa assim, a gente perdeu muito. E que perder é triste de todos os lados, né? Primeiro que a gente perde as plantas, a gente perde o trabalho de ter feito, a gente perde o fundo financeiro que ajudou a fazer, e também a gente perde um pouco, assim, até da felicidade, né? da gente ver, de plantar e ver crescer e tudo. Mas, no final das contas, no outro ano, a gente já perdeu menos. Então, a gente tem que plantar outra vez no mesmo lugar. E por aí vai, quer dizer, foi uma coisa assim muito complicada de fazer, mas a gente aprendeu. Também precisa dizer que a gente também não sabia fazer também, não. Porque nunca ninguém tinha plantado uma Mata Atlântica, a gente não tinha muita experiência escrita, experiência. Nessa escala a gente não tinha. Então, quer dizer que foi tudo muito empírico. Já no segundo ano a gente já fez melhor, a gente já viu que o buraco que a gente fez era muito pequeno e tinha uma circunferência muito pequena também, a gente já fez maior, então a gente tinha que tirar, depois que planta, a gente tem que tirar todo o mato que cresce em volta, tem que coroar, a gente chama de coroar, tira tudo o mato em volta, porque o mato pode abafar a planta e matar, porque quando vem a chuva, a plantinha cresce, mas o mato também. Então, a gente tem que tirar tudo para o mato não abafar a planta. Quer dizer que é muito trabalho, é muito complicado. Hoje, quando a gente vê aquela floresta, quem chega lá e vê, nem sabe que aquilo ali foi outra coisa. Mas a gente deixou uma marca ali, que foi o curral. Nós não tiramos o curral para deixar ali a história. Isso aqui foi uma fazenda de gado. Esse foi o início e que hoje é a nossa grande satisfação. É realmente como se a gente tivesse feito uma outra família. O Instituto Terra é um dos nossos filhos. As empresas todas são ecológicas, são limpas, não é? E existe uma grande quantidade de programas de plantadores de árvores. Então, a gente vê no mundo inteiro, doe $1 e plante uma árvore. Mas, na realidade, não é bem assim. Plantar uma árvore é como você ter um filho. Uma árvore você tem que tomar conta, como um filho se aprende, quando ele nasce, você tem que aprender a proteger. Não é? Você tem que aprender a andar, aprender a falar, tomar conta, dar remédio e tomar conta para ele sobreviver, senão não sobrevive.
até ser um adulto. Uma árvore igual sim. Você tem que plantar, proteger da formiga, proteger do fogo, proteger das ervas daninhas, né? Proteger até 5 anos de idade. Com 5 anos, elas estão livres. Você pode deixar, ela já é um ser independente, você pode deixar as formigas vir, cortarem. O ecossistema está mais ou menos criado. Não completo, mas está criado e a árvore é capaz de seguir sozinha. Então, custa muito mais caro que isso. Quando uma pessoa falar com vocês, doem R$2 e plante uma árvore, é mentira. Não é verdade. Mas o que é fabuloso nas árvores é que quando você planta uma árvore, mesmo uma árvore bebezinha, né, ela está ali pequenininha, com 50 centímetros de altura, já é uma árvore. Ela já dá flor, ela dá folhas, os insetos todos vêm, ela é casa de muita gente, uma árvore. Hoje, a Lélia falou, nós temos uma árvore de 15 metros. É impressionante, quando se aproxima de uma árvore dessa, a quantidade de vida que tem numa árvore dessa, de formigas, de cupins, de insetos, de pássaros. O Instituto Terra, hoje nós temos, como a Lélia falou, um pouco mais de 2 milhões de árvores plantadas no nosso local. Nós temos o maior viveiro de plantas nativas do estado de Minas Gerais. Nós temos a capacidade de chegar até 1.200.000 árvores, bebezinhos, né, de pequenas árvores por ano, de mais de 100 espécies diferentes. Nós somos grandes consumidores. Nós consumimos papel, nós precisamos de papel, não é isso? A mesma coisa como se podia apontar do dedo as cearias, que produzem uma grande emissão de dióxido de carbono, grande quantidade de poluição, as companhias de minas, as minas, né? Mas nós precisamos de carro, nós precisamos de computador, nós precisamos de garfo, nós precisamos de faca. Então, é uma contradição, não é isso? Que a gente tem em relação ao eucalipto, em relação aos outros produtos. Eu acho que, na sociedade que nós vivemos, nós precisamos de eucalipto, sim. Absolutamente que precisamos. Nós não temos... o eucalipto não pode ser generalizado. Mas como é que nós vamos fazer aí, se a gente não tiver papel nessa sociedade? Eu acho que é um modelo de sociedade que nós vivemos que nós temos que discutir. Não é? Essa grande sociedade de consumo, consumo brutal que nós temos, não é? Que nós temos que começar a questionar. E juntos a gente tem que ver como é que a gente muda os nossos hábitos de consumo. Olha a crise que a gente escuta falar aqui. Os reservatórios não estão cheios de água porque não choveu, as barragens não têm água porque não choveu. Não é verdade, não, é mentira. Esses reservatórios tinham que ser enchidos com as águas dos rios, com as águas dos córregos, e os rios morreram, os córregos morreram. Então, esse é o grande problema. Olha, as fontes de água, a água não nasce da terra, a terra não dá água, as pedras não dão água. Existe um ciclo das águas. Existem as chuvas, não é isso? Existe a evaporação, as águas vão para o mar, os rios evaporam, as florestas evaporam, e essa evaporação forma as chuvas caem na terra. Quando você tem as árvores, as raízes das árvores, os galhos que caem, as folhas, você cria um perímetro de umidade que, quando cai a chuva, aquela umidade fica. Ela fica no solo, ela está protegida dos raios diretos do sol, e aquela superfície úmida, ela libera umidade em direção a um centro daquela zona de umidade, que é o olho da água, que é a nascente. E durante todo o ano, aquela água foi captada pela chuva, ela mantém viva a fonte de água. Então, esse é o ponto. Nós destruímos tudo. Hoje nós não temos mata ciliar, nós não temos cobertura que permita às nascentes sobreviver. E olha, não tem milagre, não tem como fazer. Se a gente quiser sobreviver na sociedade que nós temos hoje, nós temos que refazer uma parte do que nós destruímos. A lei é muito sábia. Ela prevê 20% de cobertura florestal que ninguém obedece. Hoje, nós vamos ter que obedecer. Vai levar uns 10 anos para essa nascente começar a devolver. Mas nós temos que começar. De todas as formas, nós temos que começar imediatamente. Nós já estamos muito atrasados. Quer dizer, nós todos somos responsáveis por isso tudo. Não é só as indústrias, o agricultor
Quer dizer, todo mundo é responsável. Acho que a gente tem que parar e pensar o que a gente quer, o que é o bom para a gente, para os seres humanos. O que é o bom para os seres humanos? O bom para a gente é viver bem, feliz, com nós mesmos, com as nossas famílias, com nossos amigos, e a gente parar de tanto consumo, porque não precisa disso tudo.